Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Meus irmãos, é uma alegria, mais uma vez, sendo um instrumento da parte de Deus, para compartilhar com os irmãos a respeito do livro de Naum. Meus irmãos, pouco se sabe a respeito de Naum. Nenhuma outra porção das Escrituras Sagradas é mencionado o profeta Naum, a não ser na tabela genealógica de Lucas. Tudo o que sabe, meus irmãos, é que Naum ele vivia em Judá, provavelmente ele era de Ecos, de acordo com alguns estudiosos, era da região de Cafarnaum, conhecido como aldeia de Naum. E Naum, ele foi, meus irmãos, contemporâneo do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão. O nome Naum significa o que conforta, o que consola. O capítulo 1 do livro de Naum revela a declaração do julgamento de Nínive. O capítulo 2 do livro de Naum já é a descrição do julgamento de Nínive. E o capítulo 3 já é a defesa do julgamento de Nínive. As profecias de Naum, elas são dirigidas ao império da Síria, que ameaçava o seu povo. Pode observar que Naum ele proclama o julgamento de Nínive, a capital da Síria. Interessante, meus irmãos, que quando Naum ele descreve o poderoso imperialismo de uma déspota nação pagã, Naum também ele declara o triunfo final e certo da justiça e soberania de Deus. Nínive era a capital da Assíria. Quando Naum escreve essa profecia, que é o seu livro, meus irmãos, a Síria era uma das mais poderosas nações da época. Só para você ter ideia, os assírios foram os primeiros povos poderosos entre os semitas e os primeiros conquistadores do mundo. Ao redor da cidade da Síria, os muros tinham 30 metros de altura e 3 carruagens podiam correr lado a lado em cima deles. Os assírios, olha o contexto em que Naum vivia na sua época. Os assírios são considerados na Bíblia um dos povos mais cruéis da antiguidade. Meus irmãos, os povos vencidos pelos assírios eram castrados. Muitas das vezes eram executados ou prisionados. As pinturas daquele tempo mostram os seus prisioneiros sendo cravados no chão, sendo descascados vivos. Por exemplo, os reis, por eles vencidos, eram tirados a língua e os membros do corpo. Aí Naum, dentro desse contexto, ele recebe uma mensagem de Deus que se alegra muito, uma mensagem de julgamento a nação da Assíria, de Nínive, a capital da Assíria. O livro de Naum, o único tema do livro de Naum, meus irmãos, é a destruição de Nínive. O livro de Naum é a sequência da mensagem de Jonas, cujo ministério os ninivitas, meus irmãos, foram conduzidos ao arrependimento e salvos do castigo eminente da ira de Deus.
É por isso que no capítulo 1, versículo de número 2, Naum, ele vai expressar: Deus é Deus zeloso, Deus é Deus vingador, Deus, ele é Deus, ou seja, de justiça, é ele que faz vingança, Deus, ele é Deus que dá vitória sobre os seus adversários. E no versículo de número 7, no capítulo 1, Naum diz: o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e daqueles que confiam no Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom. O Senhor é fortaleza no dia da angústia e o Senhor sabe aqueles que confiam nele, aqueles que depositam a confiança nele. Então o livro do profeta Naum nos chama que também Deus, meus irmãos, ele espera pacientemente os frutos de arrependimento. Arrependimento. O que é arrepender? Arrepender é você mudar a sua maneira de pensar, sentir e agir. Quando uma pessoa se arrepende, muda a sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Meus irmãos, Deus, ele pacientemente, ele espera os frutos do arrependimento. Deus, ele quer que nós se arrependemos, mudamos, meus irmãos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Arrependimento. A Bíblia diz também no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro, em uma mensagem de exortação, Pedro diz: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que possa vir tempo de refrigério da parte do Senhor. Meus irmãos, arrepender é mudar, é transformar, é deixar as práticas pecaminosas para que possa vir um tempo de refrigério, para que assim possamos ser perdoados e ter os nossos pecados apagados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é dentro desse contexto que Naum está vivenciando. É um livro tão pequeno, né, dos profetas menores. Profetas menores está se referindo àqueles que escreveram pouco em seus livros, mas são livro inspirado da parte de Deus, inspirado ao Espírito Santo. Deus, ele é bom em todo tempo. Deus é fortaleza no dia da angústia. Às vezes Deus, ele espera pacientemente o fruto dos arrependimentos. Meus irmãos, a Bíblia diz a Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Éfeso, ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos, mas não são. Lembra-te de onde que caístes, e arrependa-te da tua maldade, e volta a praticar as primeiras obras. Meus irmãos, o arrependimento é a chave para mudar, para transformar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o nosso ministério. Muitas das vezes, senhores, por falta de arrependimento, as coisas não estão indo muito bem, as coisas não fluem, porque algo que chama a atenção de Deus é arrependimento. Pode observar, João Batista, o precursor da volta do Messias, o Cristo também ministrou sobre
arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Essa era a mensagem tanto de João, tanto do Cristo. Arrependimento. A Síria, meus irmãos, esse povo cruel nos tempos do profeta Naum, era um dos povos mais poderosos que existia. Só para você ter ideia, a Babilônia pedia favor à Assíria. A Babilônia pedia favor à Assíria por ser uma nação grande, que Deus vê nos dar estratégia do rei Ezequias também, que lutou contra a Assíria na sua época, contra Senaqueribe, o rei da Síria. Deus deu estratégia para o rei Ezequias. Qual foi a estratégia que Deus deu para Ezequias? Fecha e tampa todas as fontes de água fora da cidade, porque Ezequias entendeu que nenhum exército sobrevive sem água. Então muitas das vezes nós temos que tampar as brechas. Meus irmãos, orar é sensacional, vigiar é muito mais. Vigiai e orai. Primeiro vem vigilância e depois nós podemos orar. Meus irmãos, temos que tampar as brechas. Temos que tampar as brechas que o inimigo tem acesso de entrar. Meus irmãos, não adianta entra ano, sai ano, mas a pessoa vive a mesma vida, mesmice na vida espiritual, porque são brechas que precisam ser tampadas. Tiago disse assim: resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não é você bater de frente com ele, não. É você não aceitar as tentações dele. É você não aceitar os pratos de lentilhas que ele coloca na sua frente. Então tampa as brechas. Outra coisa também, a outra estratégia que Deus deu para o rei Ezequias também na época contra a Síria, meus irmãos, restaurar o altar que está quebrado. O altar estava perdido, o altar estava quebrado. Então o que Ezequias vai fazer? O filho de Acás, ele vai restaurar o altar, ele vai levantar o altar, ele vai erguer o altar. As pessoas querem fogo, as pessoas querem restauração, as pessoas querem batismo, as pessoas querem vitória, mas não quer consertar o altar. O altar está quebrado. Como que Deus vai agir com o altar quebrado? O altar é as nossas vidas. Nós temos que apresentar perante a Deus como sacrifício. Perdão. Sacrifício, cheiro suave, como um aroma, como uma oferta a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, a Assíria nos dias de hoje é esse mundo aí corrompido, esse sistema, essa inversão de valores. Hoje o errado é errado e o certo, hoje o errado é o certo e o certo é o errado. Há uma inversão de valores muito grande. Então a Assíria é esse mundo que está nos pressionando, né, meus irmãos, para que nós possamos quebrar os nossos princípios. Não quebra os princípios de Deus, não. Meus irmãos, hoje nós vivemos tudo invertido. É valorizado os talentos do que o caráter. Mas, biblicamente, o caráter, Deus ele valoriza mais do que os talentos. Então, meus queridos irmãos, não quebre os princípios. Se você quebrar os princípios vão te arrebentar também. Seja um Naum, confiante em Deus, depositando a sua fé em Deus, acreditando somente em Deus para mudar aquela situação, aquele quadro. Os assírios estão aí, amedrontando, querendo destruir, querendo nos acabar, mas confie em Deus. Deus ele é bom em todo o tempo. Deus abençoe, meus queridos irmãos, a sua vida. Irmã Maria Lúcia Silva, irmã Fátima Estael Guedes, Deus abençoe aqueles que vão estar acompanhando esse vídeo aí. Que Deus abençoe aos queridos irmãos.